Muita paz, muita paz, muita paz. Deus abençoe a todos que nos assistem, você de longe, você de perto, aonde você estiver. Irmãos, tem algo errado na vida dos cristãos ou das pessoas. Pessoas que estão doentes, enfermas, tem algo errado. E alguns ainda dizem assim: eu estou doente porque eu estou sendo provado e provada por Deus. Está errado. Se Jesus provasse alguém com doença, ele não tinha curado leprosos, aleijados, mudos, surdos. Ele não tinha ressuscitado até mortos. Escute bem o que diz Isaías 53. Olha o que diz Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? Isso é uma pergunta. Quem creu em nossa pregação? É um ponto de interrogação. Quer dizer que essa cura não é para todos. Essa cura é para quem crê e para quem procede fiel dia após dia. Então diz assim o profeta Isaías: quem creu na pregação, em nossa pregação? Quem creu na palavra de Deus? Quem creu? Está perguntando, quem crê? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem foi revelado a força do Senhor? Não é para todos. É para quem creu em nossa pregação. Somente quem crê na pregação é revelado o braço do Senhor, é revelado a força do Senhor. Por quê? Porque Jesus ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza tinha que o agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus, ele até hoje é desprezado. As pessoas viram o rosto para ele e dele não faz caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou ele sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e a nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo e opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como perverso, mas o rico esteve no
na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo alguma, se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Gente, irmãos, olha que palavra. Olha o que diz aqui no versículo 4 de Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou ele sobre si e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Escute, ele tomou sobre si as nossas dores, as doenças e enfermidades. Escute, isso aqui não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores, as doenças e enfermidades. Como é que você diz que essa doença é uma aprovação de Deus? Como é que você diz que esse câncer, esse AVC, essa depressão, esse sofrimento que você tem vivido aí, é da vontade de Deus? Ei, você está enganado. A Bíblia nos ensina que nós temos que morrer e sofrer pelo Evangelho, e não por doença e enfermidade. Escute bem. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E oprimido, e oprimido, e oprimido. E tomou sobre si, meus irmãos. Não tem motivo de você dizer assim, não, eu sofro porque é a vontade de Deus. Deus, ele disse assim, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra. E Jesus repetiu lá em João, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que muitas pessoas estão doentes? Porque elas estão enganadas pelo jugo da tradição judaica. Eles vivem um costume religioso e acham que a doença é sinônimo de humildade. Ela acha que miséria, fracasso, derrota é sinônimo de humildade. Ah, eu estou doente até quando Deus quer. Irmãos, você sabia que essa palavra de Isaías 53 é uma revelação? É uma profecia para você que crê? Você só vai ser curado, curada. Você só vai prosperar em todos os sentidos quando você deixar de ser um coitadinho, uma coitadinha, você se sentir, sabe, eu sou um coitadinho porque eu sofro tanto, até quando eu vou suportar isso? Não, Deus não está aí para isso. Não está preocupado com que você se lastima, você fica se martirizando, não. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas dores, enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelo seu sofrimento, pelas suas pisaduras, fomos curados, fomos sarados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora tem um problema que impede você ser abençoado. Se chama avareza. Talvez você é aquela pessoa que diz assim, eu creio que Jesus vai me curar. Porque a Bíblia diz que Deus cura, Deus sara, Deus prospera. Mas a mesma Bíblia que fala aí do milagre, que Jesus curou, libertou, leprosos, aleijado, coxos, mudos, surdo e até morto ressuscitou. E você acredita no milagre por causa dessa palavra, porque está escrito. Mas às vezes a avareza impede de você alcançar o milagre de Deus na sua vida. Por exemplo, a mesma Bíblia que Jesus fala do milagre, os apóstolos falam dos milagres, é a mesma Bíblia que fala
que a avareza, você ser pego a bem, apegado a bens materiais, também é pecado. A mesma Bíblia que fala do milagre é a Bíblia que fala da oferta. E talvez até agora você está dando ouvido à palavra, porque está falando de milagre. Mas quando fala da oferta, você diz assim, não, aí eu não concordo mais. Mas por quê? Tudo está escrito na palavra de Deus. Lá em Lucas 8, a palavra do Senhor diz que Jesus era mantido com os apóstolos pelo povo, principalmente por Joana, Susana e Maria Madalena. Joana, Susana e Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher, uma ex-prostituta, que Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. E quando ela foi liberta desses demônios, ela passou a manter a obra de Jesus, a obra de Deus, mantendo, ajudando, doando bens financeiros para Jesus e para os apóstolos. Lá em Lucas 10, você pode ler isso. E às vezes você ouve essa palavra e você diz, não, isso aí eu não concordo. Mas é a mesma Bíblia que fala do milagre. Você sabia, irmão, que você não foi curado, meu irmão, minha irmã, por causa disso? Porque você aceita os milagres, mas na hora da oferta você questiona. Você sabia? E a Bíblia fala da oferta. A Bíblia diz que a oferta é uma semente plantada que você planta e você vai colher. Talvez você é aquela pessoa, talvez você é uma pessoa que pede, não recebe, porque não existe você colher um fruto de uma semente que você não plantou. Talvez se você abrisse mais a mão, por exemplo, você recebe alguma coisa de mão fechada? Não. Se colocar alguma coisa na sua mão aqui, ela vai o quê? Vai cair. Você não vai segurar nada com a mão fechada. É ou não é? Você tem que abrir a mão para você segurar algo que você está recebendo. Primeiro você abre a mão, ou seja, primeiro você dá, você planta a semente para depois você colher. Isso é o problema que muitas pessoas não recebem. Elas acham que pecado é apenas se prostituir, adulterar, roubar, matar. Não. Avareza, soberba e prepotência também é pecado. Passa a abrir mão, passa a ser uma pessoa que oferte na obra de Deus. Talvez essa doença é um problema de avareza. É um problema de ganância que você tem. Que você é aquela pessoa que aceita tudo que a Bíblia fala, mas não aceita ofertar e não aceita abrir mão para a obra de Deus. Abra mão, abra o coração para as coisas de Deus. Você vai receber um milagre na sua vida. É bíblico, irmãos. Oferta é profético. E o que você está ouvindo agora é uma profecia, é uma revelação para que Deus venha prosperar, te curar. Talvez você está nesse hospital, tudo está dando errado para você. Tudo facinho para você resolver. Talvez Deus está esperando apenas você se desapegar. Porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Idolatria te afasta de Deus. Você quer pegar da oferta, não abre mão, isso atrapalha a sua vida. Isso te causa depressão, ansiedade, doenças. Isso te atrapalha. Tem pessoas que ela diz, eu aceito um milagre, mas a oferta eu não aceito. Está na Bíblia, tudo está na Bíblia, irmão. Não estou dizendo para você enriquecer, pastor, dar tudo que você tem. Escute, faz uma prova com Deus durante alguns meses. Eu vou deixar aqui uma chave Pix, 2 chaves Pix. O Evangelho pregado a sério. O Evangelho pregado a sério é um Gmail. O Evangelho pregado a sério, @gmail.com. Ou então, esse número aqui que é do meu WhatsApp, 61 993 17 5352. Faça isso. Não precisa você doar muito, não. Doe mensalmente aquilo que Deus propôs no seu coração. Talvez Isaías 53 não está se cumprindo. Você diz assim, meu Deus, mas se a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, enfermidade, doença, por que eu estou doente ainda? Se Jesus já levou, é porque Jesus levou, mas talvez você está
invalidando, anulando o milagre de Deus por causa da sua ganância, soberba, prepotência e por causa daquilo que você é apegado. Faça isso. Deus vai te abençoar. Isso é uma revelação, isso é uma profecia. Isaías 53 é uma revelação profética para te abençoar. Amém? Vou estar aqui lutando e orando por você. Eu, missionário, Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Está aqui também o WhatsApp, que é a mesma chave do nosso Pix. Deus abençoe e o Senhor levou sobre si as nossas dores. Fiquem todos com Deus.